Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Os teus filhos vêm de longe, e as tuas filhas são trazidas nos braços. Esse texto aqui, ele tem duas notícias e uma conclusão para as duas notícias. Eu posso dizer, sem medo de errar, que nós temos posto aqui uma notícia excelente, uma notícia fenomenal, uma notícia estupenda, uma notícia magnífica. Em contrapartida, nós temos uma outra notícia estabelecida aqui, que é de arrepiar os cabelos. Os meus não tem, né? Mas é, Dagoberto, uma notícia, uma demonstração, é uma narrativa, não é? É uma exemplificação, não é? Que é catastrófica, que é muito ruim. E hoje eu quero avaliar com vocês essas duas notícias que estão postas nesse texto, e depois quero concluir com assim diz o Senhor. Você sabe, a primeira notícia que está posta aqui é que as trevas encobrem a terra e a escuridão os povos. E se eu tivesse que dar um título, não é, para a nossa reflexão desta noite, seria Jesus, a luz do mundo. Tá bom? Agora, se nós temos aqui posto que o mundo está em trevas, já cabe aqui a primeira consideração, Tiago, e a primeira pergunta. Se o mundo está envolto em trevas, que tipo de trevas envolvem o mundo? Qual é o padrão, qual é o perfil da treva ou das trevas que envolvem o mundo? E isso está dito no texto. Olha, o mundo está em escuridão. As pessoas estão em escuridão. O mundo está sem rumo, sem direção, porque não consegue enxergar a rota, não consegue enxergar o caminho, não consegue saber para qual lado deve se dirigir. Então, para não dizer nada menos e para não deixar nada de fora que seja importante, eu quero dizer a vocês que, para começarmos o assunto das trevas, eu quero declarar que o mundo está em trevas ideológicas. O mundo está pensando hoje de uma forma enviesada, torta. O mundo hoje tem um padrão de pensamento que está cada vez mais distante do padrão bíblico, do padrão da palavra de Deus. E aí, para dar um exemplo do que seja esta treva ideológica, Dagoberto, eu quero pôr muito claramente aqui, não é, que o progressismo é uma face desta treva ideológica onde vive o mundo. O progressismo diz assim, olha, todos os valores que você recebeu da sua família, todos os valores que a tua igreja te ensinou, essa história toda de princípios comportamentais morais, toda essa história, isso tudo é vencido. Isso tudo é museu, isso tudo é antiquado, isso tudo não serve mais. Agora, o que nós devemos fazer é andar em direção ao futuro a partir das experiências sensoriais do aqui e agora. Ou seja, você já deve ter ouvido uma frase mais ou menos assemelhada ao que vou dizer agora. O que vale é ser feliz. O que importa é se eu estou me sentindo bem. O que importa é se me faz bem. O que importa é se me preenche. O que importa é se aquilo, de fato, supre a minha necessidade do momento e me traz algum tipo de prazer. É nessa linha que o mundo
ideológico a partir do progressismo se comporta. Mas não somente isto, nós temos uma corrente de pensamento, nós temos uma corrente ideológica que defende algumas coisas muito distantes da palavra de Deus. Como, por exemplo, tem um pensador por aí que disse assim, olha, esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, esse negócio de transcendente, esse negócio de uma entidade que está acima de tudo e de todos, isso é uma grande conversa fiada. Aliás, esse negócio de religião é a droga na qual o povo está imerso, não é? A religião é o ópio, a religião é a droga do povo, diz certo pensador. Você sabe de quem eu estou falando. Aí, não somente isto, mas na visão deste mesmo pensador, que eu penso ser acéfalo, não é? Ele diz que a família é uma entidade burguesa, que está estabelecida no mundo para oprimir os menos favorecidos. Sim, a família nos moldes tradicionais, ela não é nada além do que uma entidade posta no mundo para oprimir todos aqueles que fazem parte de uma família. E veja, eu não estou citando isso aqui com base no que eu ouvi de outrem. Eu estou ouvindo isso porque eu me debrucei sobre o livro desse pensador, com a Bíblia do lado, para saber se tem como convergir o que ele diz com o que a Bíblia diz. E você, por 2 exemplos apenas que eu dei, você já sabe que não dá. É o socialismo e o comunismo que defendem tais coisas. Tá bom? E existe uma pá de gente que não consegue ver isto que está posto, não é? E todas as vezes que esse assunto é abordado, ou seja, o ideário comunista e socialista é abordado, se mexem na cadeira, não é? Pensando que causarão daqui da frente 1 milímetro de recuo em relação àquilo que eu penso a respeito e aquilo que a Bíblia pensa a respeito. Jesus e Karl Marx não cabem juntos na mesma mesa ideológica, não cabe. Porque um defende uma coisa, o outro defende uma coisa totalmente diferente. E na filosofia, 2 verdades opostas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Uma delas é mentirosa. Bom, entre a verdade que Jesus traz e a verdade proposta por Karl Marx, eu fico com a verdade de Jesus Cristo. Então o mundo está imerso em trevas ideológicas, não é? Nós também temos o materialismo, nós também temos, o nazismo, nós temos um monte de ismos espalhados pelo mundo. Mas nós não devemos pautar o nosso ideário a partir de tais ideologias. Mas não somente o mundo está em trevas ideológicas, não é apenas isso. O mundo também está em trevas morais. Morais. Por quê? Porque uma vez que os fundamentos mentais, uma vez que os fundamentos, não é, os princípios éticos são colocados de lado e são questionados, a forma comportamental das pessoas, ela também vai mudando, porque a gente pensa e logo pratica. A gente é convencido de algo e depois começamos a agir com base naquilo que nos convenceu anteriormente. E aí eu não sei se você sabe qual é agora o casamento que está na moda. Sabe qual é o tipo de casamento que está na moda? O modelo de casamento que está na moda agora, na treva moral do mundo, é o modelo trisal. O modelo trisal diz assim, olha, só um homem e uma mulher não serve mais, não dá. Tem que incluir uma mulher aí. Ou tem que incluir mais um homem. Tá bom, mas se a sua sexualidade é diferente, e você entende que a coisa assim não é legal, já está vencido também, já é antiquado, já é retrógrado, homem e mulher, não é? Se isso já não serve mais, não basta mais, faz assim, pode ser 3 mulheres. Tem problema. Pode ser 3 homens, 2 homens, uma mulher, 2 mulheres, um homem, tá bom? E aí, em Novo Hamburgo, há algum tempo atrás, o cartório, não é? Aquele que faz as certidões de casamento, fez aí
a primeira união trisal no estado do Rio Grande do Sul. Isto é o que está posto agora. E é isso que nós temos como padrão moral, mas nós também temos. Você já deve ter ouvido falar naquela sigla LGBTQPINA+. Você sabe dessa sigla e você sabe de muito daquilo que significa cada letra. Lésbicas, gays, transexuais, etc, etc, etc. Bom, se a gente esmiuçar esta sigla, nós chegamos na letra P. A letra P significa pansexual. Bom, se você não sabe o que significa pansexual, eu posso te dizer. Mas se você ainda não ficar bem esclarecido, procura no Google depois o que significa. Pansexual é aquela pessoa que se sente atraída por um gênero não convencional. Agora, a pergunta que cabe aqui é: o que seria um gênero não convencional? Explica para mim o que é um gênero não convencional. Ora, um gênero não convencional é algo não comum. Um gênero não convencional é algo que está fora daquilo que se entende como possível. E aí nós temos o professor Aline Walker, um professor doutor de uma grande universidade nos Estados Unidos, que defende a seguinte tese, dentro da ideia da pansexualidade. Disse certa vez, em um seminário, a seguinte coisa: olha, nem sempre atração sexual por crianças é imoral. É isso. Então o mundo está imerso em trevas ideológicas, ou seja, aquilo que está aqui dentro das pessoas se tornou uma treva por si só. E aí depois elas começam a defender coisas que estão longe do padrão de Deus, e aí começam a se comportar desta maneira, e aí que trevas são o mundo? Trevas morais, trevas ideológicas, mas não somente isto, uma treva ética. Hoje, normal é mentir, anormal é dizer a verdade. Hoje, normal é ser desonesto. Se você for honesto, você é bobo. O mundo é dos espertos. Você já deve ter ouvido isso. Já várias vezes ouviu. Então, hoje, ser honesto é fugir à regra. O mundo não tem mais aquela ideia de honrar compromisso assumido. Isso está fora de moda. O mundo não tem mais aquelas noções que foram trazidas por nós, pelos nossos pais, aquele ensinamento. Esta é a verdade. Quando a Bíblia diz que o mundo está em trevas, ela está falando disso. Como as pessoas pensam, como elas se comportam e o que acontece depois com a sociedade. Aliás, para passar essa parte da treva, todos os grupos minoritários hoje se arvoram como sendo detentores ou querem ser portadores de direitos especiais porque supostamente estão sendo perseguidos. Agora, eu tenho aqui uma pergunta a fazer. Você sabe qual é o segmento social no mundo que hoje mais tem óbitos e mais sofre violência simplesmente por ser parte deste grupo? Sabe quem que é? Qual grupo no mundo hoje tem mais mortes, simplesmente por você fazer parte daquele grupo? Sabe qual que é? Cristãos. Hoje, ao redor do mundo, o grupo que mais é dizimado, o grupo que mais é perseguido, o grupo que mais morre, o grupo que mais é segregado, não se engane, não é nenhum outro, são os cristãos. São os cristãos que mais morrem. São os cristãos que, ao defenderem a palavra, mais são vítimas de preconceito pela sociedade secular. Não é nenhum outro grupo, nenhuma outra etnia, nenhum outro povo. É o povo de Deus hoje que mais morre vítima de violência. Mas a ideia que você vê, aquilo que chega para você como informação na sua casa, através da mídia, não é que os cristãos estão morrendo e sendo dizimados. São muitos outros grupos, menos os cristãos.
Até nisso existe uma segregação para com os cristãos. Pois bem, essas são algumas das más notícias. Mas o texto não traz só más notícias. E agora eu quero entrar nas boas notícias que o texto traz. Porque você acabou de ler que as trevas encobrem a terra e a escuridão os povos. Você acabou de ler isso. Mas a sentença seguinte diz: mas sobre ti resplandece o Senhor, e a sua glória, em outras versões, a sua luz se vê sobre ti. Bom, se o mundo está em trevas, mas o mundo tem luz ainda, que luz é esta? Como ela ilumina o nosso caminho? Que tipo de luz é, Tiago, que nós temos diante de nós, nos apontando qual seja o caminho que deve ser seguido? Pois bem, se você for a João 8,12, abra a Bíblia, por gentileza. Se você for a João 8,12, você vai encontrar a primeira das luzes que eu quero te dizer, que está brilhando em nossa direção e também através de nós. Não é? João, no capítulo 8, no verso 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, já que não andará em trevas, mas, ao contrário, terá a luz da vida. E não sei se você também já percebeu, mas o mundo secular quer tirar Jesus da história. Querem tirar os ensinos de Jesus da pauta. Querem desconstruir, inclusive, Isa, a figura histórica de Jesus. Mas eu já trouxe aqui em outras oportunidades, inclusive documentos históricos que referendam, documentos à época de Jesus que referendam a sua existência física, material, corpórea, real, concreta na terra. Então, por mais que queiram desconstruir Jesus, ele não pode ser desconstruído, número 1, porque há documentos da sua época que dizem, que referendam que ele existiu. Número 2, por que Jesus não pode ser desconstruído? Porque, veja, todos os discípulos de Jesus morreram não de uma morte simples e comum, não. Cerrados ao meio, decapitados, enforcados, crucificados de cabeça para baixo, queimados à fogueira. Nenhum deles, ante a morte, desdisse aquilo que de fato aconteceu, aquilo que eles viram acontecer, aquilo que Jesus fez e viveu e ensinou a eles. Fosse Jesus uma fraude, fosse Jesus uma mentira, você acha que todos os discípulos morreriam por causa dele e por causa daquilo que ele fez e ensinou? Você morreria por uma mentira? Você morreria, entregaria a sua vida, você doaria a sua vida por algo que é simplesmente um conto, que é uma história mítica? Claro que não, ninguém aqui é louco. Todos os discípulos não arredaram o pé da sua convicção, sabe por quê? Porque eles de fato viram o Filho do Deus vivo andar sobre a terra, curar enfermos, expulsar demônios, dar vista aos cegos, ressuscitar mortos depois de 4 dias, e eles não tinham como negar aquilo que eles de fato viram. Então veja, Jesus é a luz do mundo, e por mais que se queira apagar Jesus da história, isto é impossível. Agora, não somente Jesus, ele é a principal, mas nós temos em Lucas 3,16, abra por gentileza. Lucas 3,16, e nós já estamos indo para o final. Nós já estamos aqui há 22 minutos conversando, está na hora de ir para o final. Você sabe que Lucas 3,16 fala de uma outra luz. Lucas 3, encontrou aí? Lucas 3:16 fala assim: disse João a todos: eu
batizo com água. Mas vem quem é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Veja, cadê a luz aqui nesse texto? É só apagar todas as lâmpadas aqui e acender uma pequena fogueira ali. O que o fogo produz na escuridão? Então o Espírito Santo é o fogo. E o fogo produz. E as pessoas hoje andam sem fogo. As pessoas hoje andam sem espírito. Inclusive na igreja. Se convidar para um recital de um cantor famoso, vai encher. Convide para uma reunião de oração, estará vazio. Essa é a verdade. As pessoas estão preocupadas em virem para Jesus por causa das coisas que Jesus e o Espírito Santo podem dar a elas. As pessoas querem se sentir melhores. As pessoas querem um lugar confortável para, quem sabe, aplacar aquela ansiedade que está dentro delas. Alguns vêm para esta casa e para esse reino para trocar de carro. Outros querem uma cura física. Outros querem, sei lá, N motivos que nós temos para aderir, não é, ao cristianismo, a Jesus e todo esse enredo que está ao redor, não é, da nossa fé. Mas a verdade é que muitos estão mortos dentro desta casa. Não oram mais. Não tem mais vontade de ler a palavra. Não tem mais a vontade de falar a respeito da sua crença no mundo. Afinal, o que pensarão de mim? O que pensarão de mim se eu disser que acredito que um dilúvio aconteceu? O que dirão de mim se eu disser que o verdadeiro casamento é entre um homem e uma mulher, à luz da Bíblia? Dirão que eu sou louco. Dirão que eu sou preconceituoso. É isso que dirão ao meu respeito. Então eu não posso mais ser tão enfático, tão incisivo. Porque afinal de contas o mundo está um pouco diferente. Então deixa eu me esconder um pouco, porque pessoas que não têm fogo. O mundo gélido apagou aquela luz. Mas aqui está o Espírito Santo para reacender aquilo que o mundo está tentando soprar para longe. O Espírito Santo é luz. Amém? Nós temos também a luz da palavra. E quando você vai para Salmo 119, 105, você sabe. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Vocês já leram esse texto, né? Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. E aí você sabe que tem uma campanha em andamento contra a Bíblia. Inclusive de cristãos, pseudo-pastores. Sabe qual é que é a modinha agora? Qual é que é a modinha? A modinha é assim. A modinha é dizer o seguinte, olha, esse livro aqui, ele tem coisas que não se adequam à sociedade atual. Não dá. Não dá mais. Você dizer que de fato Deus abriu o mar, aí todo o povo passou. Todo mundo passou lá, bonitinho. Logo, aí vinha lá o faraó do exército todo, com a força militar toda. Olha, passou o povo bonitinho, bando de velhinha, com dor no joelho, criança pequena, mães com criança de colo, gente idosa, não é? Um bando de animais, todo mundo passou. Logo depois que passaram e aquele exército poderoso entrou, puf, o mar engoliu todo mundo. Você acredita nisso? Não foi assim. Isso é uma história. É algo alegórico, para que você entenda que Deus pode te tirar de qualquer situação onde você esteja envolvido. Essa história de mar se abrir, essa história de alguém andar em cima da água. Havia lá alguns no barco, aí havia uma tempestade, aí daqui a pouco, lá por alguma hora da madrugada, vem alguém andando em cima da água, e aí ele fala, aquieta-te vento, acalma-te mar, e aí começou uma grande bonança. Que papo é esse? Mar se abrindo. Um morto ressuscitar depois de 4 dias. Que papo é esse? Então faz o seguinte, não dá para acreditar nessas coisas. Vamos atualizar a Bíblia. Vamos atualizá-la.
E vamos levar ao povo, a frase é exatamente esta. E eu também não estou falando sobre algo que eu acho, não. Eu paro para ouvir tudo, anoto as coisas para depois estar aqui rebatendo. Tá bom? A ideia é assim: vamos levar ao mundo aquilo na Bíblia que é palavra de Deus. Aquilo que na Bíblia não for palavra de Deus, tipo essas coisas que eu acabei de citar, a gente deixa de lado. Porque senão não crerão em nós e na mensagem que a gente traz. Vamos atualizar a Bíblia. Essa é a pauta do momento. Mas como nós vamos atualizar um livro que é mais atual que o jornal de amanhã? Fala para mim. Não tem como. Esse livro não perdeu não passou a data de validade. A Bíblia não está obsoleta. De toda a sabedoria que há, de tudo que há no mundo, entre toda a ciência humana, em relação a tudo isso que eu citei, continuo acreditando nesse livro aqui. E a última luz. Jesus é a luz, o Espírito Santo é a luz, a Bíblia é a luz, mas agora nós vamos encerrar. Mateus 5, abre aí. Mateus 5, a partir do verso 14. O mundo está em trevas ideológicas. Primeiro mexe aqui dentro, querem mexer aqui. Depois morais e éticas, ou seja, aquilo que está aqui se transformou em ato. Não é? E depois querem ainda desconstruir tudo aquilo que foi ensinado para você até hoje. Teus pais te ensinaram, não vale. O que a escola te ensinou, esquece isso. E o que a igreja te fala, esquece ainda mais. Porque esse negócio de igreja é só para dar dinheiro para o pastor e enriquecer eles. Tá bom? Isso é o que dizem. Mas o mundo tem luz. Que luz? Jesus. O mundo tem luz. Que luz? Aquela que vem do fogo do Espírito Santo. A pergunta é, tem fogo ainda aí? E não é para acender um cigarro, não. Tem fogo ainda ardendo desse coração, ardendo aí dentro? Quando te abrem um texto da palavra, você tem prazer em ouvir aquilo que está sendo dito. Quando um louvor toca, você tem prazer em adorar a Deus com aquele louvor. Quando te convidam para pregar o evangelho, você gosta de ir pregar, e não importa o modal de pregação que será feito, mas você gosta de ir para contar ao mundo daquilo que aconteceu na sua vida e sua história, e transformou a sua vida da água para o vinho. Você gosta de contar a outros sobre isso, ou está com vergonha? A palavra é luz. E agora, Mateus 5, a partir do verso 13, a partir do verso 14, fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um bidê. Não, é num velador. E ilumina todos que estiverem naquela casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. A pergunta aqui para finalizar é: como faz para ser esta luz? Porque a Bíblia nomeia Jesus como sendo luz. A Bíblia nomeia o Espírito Santo como sendo luz. A Bíblia nomeia a palavra como sendo luz. E olha que interessante, a Bíblia nos nomeia como sendo luz, e é da boca de Jesus que a gente está ouvindo isso. Pois bem, para ser luz, a gente precisa pelo menos de 3 coisas. Número 1, dizer a verdade. Dizer a verdade. Porque você sabe quem que é o pai da mentira? Quem é? Diabo. Pergunta que fiz no último sermão aqui e repetirei agora. Quem essa semana não contou pelo menos uma mentira? Mentiras para o pai, mentiras para a mãe, mentiras para o marido, mentiras para a esposa. Pastores mentem para as ovelhas, ovelhas mentem para os pastores, patrão mente para empregado, empregado mente para o patrão.
mentimos para o irmão, para a irmã, mentimos para o líder, mentimos nas transações comerciais, é um punhado de mentira. Quem aqui, levante a mão agora em nome de Jesus, quem aqui essa semana não contou nenhuma mentira que seja? Eu não posso levantar a mão. Mas como que nós conhecemos o Jesus que é o caminho, a verdade? Como nós podemos ser de fato seguidores da verdade e viver contando mentiras o tempo inteiro, mesmo que saibamos que é o diabo, o pai dos mentirosos? O que adianta sair pelas portas desta casa ou estar pregando na internet ou em qualquer lugar, se lá onde ninguém está me vendo, eu vivo uma vida mentirosa o tempo inteiro? Era melhor não ir pregar, ficar aqui, ser trabalhado por Deus, ser burilado por Deus, e depois sim, que eu for nova criatura, eu vou lá e falo para os outros. Sabe por quê? Porque daí a mensagem tem mais poder e é mais verdadeira. Então viver uma vida de mentira não dá. Tem que ser verdade. Ainda que a verdade que precisa ser dita não nos traga um benefício. É a verdade. 2, temos que agir com justiça. Justiça. Ser justo nos negócios. Ser justo com os outros. Ser justo em casa, ser justo na igreja, ser justo, agir. O que é ser justo? Agir com base na verdade, isso é ser justo. E 3, para finalizar, como que faz para ser luz? Para ser luz, nós temos que amar ao nosso semelhante. E o que significa amar ao nosso semelhante? Significa que não importa, alguém pensará, é preciso que se diga isso. As pessoas confundem amor bíblico com amor romântico, amor de novela. Aquela coisa, sabe, que o Petrúquio e a Catarina sentiam um pelo outro. Você lembra disso, né? Aquilo que como é que é aquela da cabocla, a Zuca e o Luiz sentiam um pelo outro, aquele amor romântico. Esquece esse papo aí, na Bíblia não é assim. Deus não nos manda. Digamos que a Michele me pede um dinheiro e não me paga. Digamos que a Michele agora vá para casa e fale mal de mim. Ele falou muito alto, falou um punhado de coisas que eu não concordo. Ela vai lá, fala tudo isso. E aí depois sai falando de mim para os outros. Tá bom? E quando a Michele precisar de mim, eu não devo estar preocupado em como a Michele se comporta em relação a mim. Deus não seria louco de pedir que eu me sentisse bem em relação a Michele, se ela só me calunia, me difama, me maltrata, me trapaceia. Não é sobre o que eu sinto em relação a ela que Deus me manda amar. Não é sobre isso. O amor bíblico é como eu me comporto em relação a Michele, ainda que a Michele se comporte em relação a mim de uma forma detestável. Isto é amor bíblico, tá bom? Esta é a verdade. Amor bíblico é como eu me comporto, porque veja, se nós usássemos a régua de como os outros se comportam em relação a nós, para agir então em direção a eles, Jesus não poderia ter morrido em nosso lugar. Porque ninguém aqui merece. Ei, aqui, olhe para cá. Nenhum de nós merece coisa alguma de Deus. Nenhum de nós presta. O caráter de todos nós é dúbio. Nós todos somos pecadores. Todos nós somos a pior pessoa. Todos nós somos capazes de coisas horríveis. Todos nós temos pecados que nós gostamos de cometer. Todos nós. Só que daí, Jesus, que é a luz, ele olha para nós, nos ama, entrega a vida dele no nosso lugar e diz assim: se você confessar os seus pecados, se você mudar de vida, eu tenho salvação para te entregar.
A pergunta é, bom, eu falei da notícia ruim e da notícia boa. E o texto lá de Isaías fala no final, para irmos para casa agora, para você levantar ao redor, levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Com quem? Com Jesus. Todos vêm de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Sabe o que vai acontecer em pouco tempo na história do mundo? O mundo que está em trevas verá uma grande luz. A luz, Denise, de Jesus. A luz que o Espírito Santo trará. A luz que emana da palavra de Deus. Como isto será possível? Anjos virão? Não, 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 não. Tudo isso vai brilhar a partir da sua vida, a partir do que Deus vai fazer em você, através de você. Sabe por quê? Porque nós somos luz. E quando a nossa luz brilhar, porque nós somos um reflexo de Jesus, as pessoas virão correndo para esta casa e dirão, me dá mais sobre Jesus, me dá mais sobre a palavra, me ensina mais sobre esse caminho, aquilo que Deus fez na sua vida eu também quero para a minha, milhares se converterão. E nós todos estaremos um dia na eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente, que consigamos ser de fato luz no mundo, e que creiamos conforme o que a Bíblia nos apresenta, e não com base nas trevas que estão aí do lado de fora. Amém? Graças a Deus.